Meus amigos e minhas amigas, essa doeu. Essa doeu demais, demais. Me fez lembrar meus tempos de molequinho lá, Corinthians rebaixado em 2007. Foi parecido o sentimento de dor. De não acreditar no que tá vendo. Sabe aquele meme lá, como é que é? Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Foi exatamente o que aconteceu hoje, assim. Depois do primeiro gol, sofrer aquele gol no final da prorrogação, esse foi o sentimento. E a derrota dói, porque Copa do Mundo é só de 4 em 4 anos. Torcer numa Copa do Mundo é muito gostoso. É bom reunir, sentir essa energia positiva do país inteiro junto. É bom ter rivalidade, como a gente tem no clube, né? Entre os clubes, mas ter essa sensação de que você vai ouvir o grito de gol de todo mundo junto, pelo mesmo time, é muito legal. Dói também porque essa seleção joga bem. Essa seleção deu esperança. Grandes jogadores, uma ótima geração, um ótimo trabalho da comissão técnica. Dói demais. Mas a gente precisa também analisar um pouco, né? Para mim, particularmente, dói mais, porque quem me acompanha de perto, quem me conhece um pouco mais íntimo, sabe, eu fui pro Catar. Eu queria que fosse a Copa do Hexa, é lógico, eu tava lá. Foi minha primeira Copa do Mundo, talvez seja a única, em loco. Eu sempre tive esse sonho, e o meu sonho era maior porque o meu maior ídolo do esporte era o treinador da seleção e era a última Copa dele como treinador da seleção. O Tite se despede hoje da seleção com muitas críticas ao jogo de hoje, e algumas de fato fazem sentido, mas é muito importante olhar para o ciclo, olhar para o trabalho. É claro que daqui a pouco vão falar assim, mas para a seleção brasileira só importa a Copa do Mundo. É importante lembrar que o Brasil fez a melhor campanha da história das eliminatórias. Mas não vale nada. O Brasil poderia não ter se classificado em 2018, para a Copa 2018 se tivesse ficado com o Dunga, por exemplo. O Brasil coloca hoje em campo para 2026 uma geração de jogadores talentosos, versáteis, que já foram testados em uma Copa do Mundo e que apresentaram alto nível de rendimento. Antony, Martinelli, Vinícius Júnior, todos esses caras, Rafinha, Richarlison, eles são o futuro da seleção. E se o Tite tivesse levado um time mais cascudo, um time mais experiente e tivesse perdido agora, ele seria muito cobrado por não ter dado rodagem a essa geração que é claramente uma das mais promissoras entre as seleções do mundo. E essa geração foi muito colocada agora para 2026 também, porque essa molecada tem 20 e 21 anos. Vão ter 26, 27, 25, enfim, em 2026. Então, o trabalho é uma coisa, a Copa é outra coisa e o jogo de hoje é outra coisa. O trabalho é muito bom. Quantos jogos você se lembra do Brasil ter sido inferior ao seu adversário nesse ciclo de 4 anos? Vou mais longe, nesse ciclo de 6 anos do Tite, desde lá de 2016. Em quantos jogos o Brasil foi pior do que o seu adversário? Em quantos jogos o Brasil criou menos do que o seu adversário? Em quantos jogos o Brasil não criou pelo menos chances suficientes para sair vencedor do jogo? Mas não converteu, mas perdeu o gol. Perder o gol, não converter, é sinal de que o time cria, é sinal de que o time tem volume. O Brasil se despede da Copa como a seleção que mais grandes chances criou, 19. Mas o Tite não era retranqueiro? Melhor ataque das eliminatórias e melhor defesa. E na Copa do Mundo? Bom, a Copa do Mundo são 7 jogos. E é engraçado você ver como o Tite se transformou em um técnico de pontos corridos. Eu acompanho, lógico, o Tite há muitos anos, há 10 anos de muito perto, Corinthians, depois Seleção Brasileira. E o começo da era Tite no Corinthians era um técnico muito de mata-mata, assim, né? E hoje o Tite é um técnico de pontos corridos. Por quê? Porque ele potencializa o seu time antes de querer anular as forças do time adversário. E eu gosto muito disso, porque isso dá consistência, dá ritmo. O Brasil era um time que tinha ritmo.
O primeiro tempo de hoje foi um problema, claro. Nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero destacar o trabalho, eu quero destacar o que foi feito nesses 6 anos para dizer para você que nós vamos ter saudade do Tite. Porque é muito difícil que qualquer outro treinador do mundo que assuma o Guardiola, que assuma Abel Ferreira, que assuma o Fernando Diniz, consiga dar o nível de consistência de atuação da seleção brasileira, consiga o nível de superioridade do Brasil em relação aos seus adversários no quesito chances criadas, na grande, na imensa, na esmagadora maioria dos jogos, que seja um time dominante como foi nesse ciclo, que seja um time propositivo como foi nesse ciclo. Vamos ver que outro treinador vai conseguir fazer isso de novo? 45 pontos nas eliminatórias? Vamos ver. Passar tranquilo para a Copa do Mundo, chegar na Copa do Mundo, fazer aquele jogo contra a Sérvia, fazer o jogo contra a Coreia. E não adianta vir agora falar que, nossa, mas é uma geração ruim, o time jogou mal a Copa foi ruim. Todo mundo da internet, muita gente falando que foram alguns dos jogos dessa Copa, Sérvia e Coreia, eu destaco, os melhores jogos do Brasil desde a Copa de 2002. Agora vai vir falar que a Copa foi um lixo? Que a Copa foi horrível? Muita calma, gente. Muita serenidade. A minha tristeza por essa Copa, a minha raiva, não é porque o Brasil perdeu. É porque o Brasil jogava bem, o Brasil deu esperanças, o Brasil merecia vencer. Essa é a razão da tristeza. Não é a derrota em si, é a derrota com requintes de crueldade. É isso. Então, ciclo falado. Copa. A Copa do Brasil foi uma Copa boa. Uma Copa nota 7,5. O Brasil fez um excepcional jogo contra a Sérvia. Um primeiro tempo difícil, estreia, natural. Um segundo tempo de encher os olhos. E não adianta falar que foi menos do que isso, porque não foi. O volume de chances criadas, podia ter ganhado de 5, 6-0 da Sérvia, que era um adversário fortíssimo. E todo mundo sabia disso. Suíça, um jogo duro, difícil, sem o Neymar. Mais uma vez o Brasil perde o Neymar por contusão. E aí o Brasil teve que se ajustar, enfim, um jogo difícil. Mas conseguiu criar as melhores oportunidades de gol e mereceu vencer o jogo. Não foi ameaçado na partida. Contra Camarões, mas era o time reserva, perdeu o jogo. Criou inúmeras oportunidades de gol também, que se convertesse metade tinha ganhado o jogo de 5-0. Camarões teve uma bola, além do gol, teve uma bola que o Ederson defendeu. Quartas de final contra a Coreia do Sul, primeiro tempo de encher os olhos. E hoje, tirando o primeiro tempo da seleção, que foi de fato complicado, e mesmo assim, no primeiro tempo, foi o Brasil quem criou as melhores oportunidades de gol, os outros 3 tempos do jogo o Brasil foi bem. O segundo tempo do Brasil e o primeiro da prorrogação são excelentes. E só sofreu uma finalização no gol, que foi o lance do gol. Então, vamos nos debruçar um pouco sobre o jogo de hoje. O lance do gol. Quais são os erros ali? O Fred... Assim, deixa eu dar um passo atrás. Não é errado o Brasil estar com aquela quantidade de pessoas no campo de ataque, tá certo? Porque o Brasil passou o segundo tempo inteiro no sufoco aqui atrás também. As pessoas que vão, os engenheiros de obra pronta, olhar só aquele print, porra! Mas como é que tinha 7 negros no campo de ataque com o time ganhando o jogo faltando 5 minutos? Não, o Brasil não tinha frequentado o campo de ataque no segundo tempo da prorrogação. Aquele lance foi específico. E sem frequentar o campo de ataque, o Brasil estava sofrendo lá atrás. Então, as poucas vezes que o Brasil tinha para subir essa marcação, e era uma bola disputada, o Brasil estava brigando ali pela segunda bola, tinha que fazer isso mesmo. O problema era o Fred estar lá na última linha. Eu não sei o que o Fred estava fazendo lá. O Fred tinha que estar mais atrás, porque se o Brasil perdesse a segunda bola como aconteceu, o Fred conseguia fazer a transição defensiva mais rápido. Outro problema, a lateral direita. Por que é que o Danilo ficou em campo? Esse é um mistério. Por que o Tite sacou o Éder Militão e manteve o Danilo? Sendo que o Danilo estava fadigado, o Danilo estava exausto em campo. Era nítido, né? Deu até cãibra depois. Por que o Tite tirou o Militão? Será que o Militão sentiu alguma coisa? A gente não sabe, né? Mas a opção por manter o Danilo em campo,
tirando o Militão, para mim foi o único grande erro do Tite no jogo de hoje. Porque é por ali que sai a transição, o Alexandro tenta fazer a compensação ali, não consegue também, e o lance do gol é absolutamente casual, porque há um desvio, novamente, na única finalização no gol. Então, é óbvio que agora, como o Brasil perdeu a Copa do Mundo, caiu fora, vamos dramatizar esse lance, como se 40 segundos pudessem definir o que foram 6 anos de trabalho. Como se 40 segundos pudessem definir o que foram 120 minutos em que o Brasil empilhou oportunidades claras de gol no jogo. E aquela foi a única da Croácia. Como se 40 segundos pudessem definir um treinador. Porque agora já tem um monte de gente falando que o Tite não presta. Foram 40 segundos com alguns problemas, mas dentro de um contexto muito maior. E nesse contexto, não adianta vir agora se contaminar pela derrota do jogo e falar que o resto todo é ruim, que a Copa não foi boa, que o Brasil jogou mal a Copa. O Brasil não jogou mal a Copa, o Brasil jogou bem a Copa. Foi uma das 3, 4 melhores seleções. Eu vou mudar a pergunta. Quem é que jogou melhor do que o Brasil essa Copa do Mundo? Diz pra mim. A Croácia? A Argentina? A Alemanha? Espanha? França? A França... Vamos lembrar um pouquinho também, a França no último jogo contra a Polônia passou o primeiro tempo inteiro sofrendo pra caramba. As primeiras melhores chances de gol foram da Polônia, que o Lloris teve que fazer 3 milagres em sequência. Ou um milagre, depois o Varane salvou em cima da linha. A Inglaterra passou um tempo inteiro sem conseguir finalizar nas oitavas de final. Falar que a Copa do Brasil foi ruim é muita desonestidade intelectual, tá? Falar que o ciclo é ruim, então, nem se fale. Nem se fale o nível de desonestidade intelectual. Agora, nesse jogo, houve esse erro. E aí, eu quero passar por uma crítica que é o seguinte. Essa crítica, ela é válida, tá? Ela realmente é a única crítica, para mim, estrutural que pode ser feita em relação à participação do Brasil na Copa do Mundo. Houve algo de errado na preparação física do Brasil para essa Copa do Mundo. Porque não é normal a quantidade de lesões do Brasil, Gabriel Jesus, Danilo, Neymar, Alexandro, não é normal. Não é normal o Brasil ter descansado o time inteiro contra Camarões, coisa que a Croácia não conseguiu fazer, não descansou, esse time aí jogou todos os jogos da fase de grupos. Não é normal o time ter 45 minutos para descansar em campo contra a Coreia do Sul, coisa que a Croácia não teve, porque teve que jogar prorrogação em pênaltis contra o Japão. E esse time, que descansou um jogo, que descansou 45 minutos, chegar no nível de exaustão física que o Brasil chegou no final da prorrogação contra a Croácia. Não é normal. Não é normal o Brasil ter ficado mais exausto fisicamente do que a Croácia, dado todo esse contexto, todos os minutos a mais que aqueles jogadores da Croácia que estavam em campo tinham em relação aos brasileiros nessa Copa do Mundo. Algo de errado houve aí. Não é normal o Brasil ter um técnico com a capacidade do Tite, ter os jogadores que tem com as características de pressão, Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior, todos os jogadores agudos que conseguem pressionar bem a saída de bola adversária, e o time não conseguir encaixar uma pressão alta em qualquer momento do jogo de hoje. Por mais que haja qualidade técnica do outro lado, por mais que haja os meio-campistas, a falta de poderio físico do Brasil no jogo de hoje é algo que precisa ser dito. É algo que precisa ser dito. E estou dizendo, é uma crítica a se fazer. Mas essa é a grande crítica. Pintar que o Tite abandonou o time em campo, pintar que o Neymar, que o Tite tinha que deixar o Neymar bater o primeiro pênalti. O Neymar sempre bate o último. É síndrome do herói, meu povo. Brasileiro tem síndrome do herói. Ah, mas o Tite tinha que ter mandado o Neymar bater o primeiro. E se ele bate o primeiro e perde? Como é que fica a confiança dos outros do Brasil? Quem garante que o Neymar faria o gol? Agora é fácil. Os ICs. É fácil. Eu tô analisando trabalho. Eu tô analisando o jogo. Tô analisando o desempenho. Eu não tô analisando o IC. Certo? Então, ficam todos esses pontos. Fica o meu obrigado ao Tite,
por reconectar a seleção brasileira ao torcedor, por fazer a seleção ter um padrão ofensivo interessante, ter repertório de jogo, criar oportunidades, ter volume, ter toque de bola, ter uma solidez defensiva, ser um time equilibrado, ser superior a todos os adversários que enfrentou, inclusive a Argentina fora de casa, o Brasil jogou melhor. Tudo isso, pra mim, é a era Tite. A era Tite não são 2 eliminações em quartas de final de Copa do Mundo em 2 jogos em que o Brasil jogou melhor que o adversário. É muito cruel analisar 6 anos de trabalho por 180 minutos em que o Brasil foi superior ao seu adversário e foi derrotado. É muito cruel. O Tite tem que sair, o desgaste aconteceu, a torcida tá brava, com razão, o torcedor brasileiro é emocionado, é romântico, o Brasil tem uma história, uma tradição a defender, mas é importante que pessoas serenas, ou que tentem, né, não me colocando aqui como sereno, pessoas que olhem além do jogo, além do resultado, além da frieza do placar, possam aparecer para equilibrar um pouco essa raiva que surge diante de um momento como esse. Um grande abraço a todos, um desejo de sucesso ao Tite no futuro da sua carreira. Espero que venha comandar um grande time europeu, porque ele merece. E eu não tenho dúvida de que esses jogadores da seleção brasileira, pelo nível de admiração que eles têm com o Tite, eles podem exercer influência nos clubes em que eles atuam para que o Tite eventualmente venha a treiná-los. E bora para 2026. Um grande abraço e até o próximo vídeo.